A graça e a paz do Senhor Jesus para você que está conosco a partir de agora, você que estava na expectativa. Nosso culto começa a ser gravado, começou exatamente agora a ser gravado, e é bom tê-lo conosco, tê-la conosco. Eu tirei alguns dias de férias, na verdade não foi nem férias, alguns dias de licença que a igreja me concedeu. Eu fui para o aniversário de 1 ano da neta de minha esposa. Eu não sou avô, minha esposa que é avó. Então eu fui para o aniversário de 1 ano da neta de minha esposa. Mas brincadeira à parte, irmãos, eu fui para o aniversário de minha neta, foi um tempo maravilhoso. Cheguei lá dia 9, retornei dia 15, e quando ela completar 2 anos, ela não estará aqui no Brasil, estará com os pais, se assim Deus confirmar. Ele vem confirmando até aqui, mas nós temos que orar e pedir confirmação até o final. Eles estarão em Portugal. Eles estão indo como missionários da IBEC e da IBI, da Igreja Batista Identidade. Esse momento é difícil, viu? E aí, eu estava lá com eles e foi um momento muito especial. E passei 2 cultos sem vir e estava com saudade de vir, de estar com vocês. Mas a igreja foi muito bem assistida pelo pastor Alimatel e pela pastora Efigênia. E hoje, olha que surpresa maravilhosa. Um dos pastores que talvez mais contribuíram para a minha formação pastoral veio, é o pastor Zósimo Barbosa. Ele chegou de mansinho, sentou lá no fundo. Pastor Zósimo, rapaz, não faz isso não, rapaz. E eu sem óculos não ia conseguir enxergar, porque eu vejo bem quando eu estou de óculos, né? Sem óculos não dá para... Eu não sou igual a irmã Camila Moinhos, que usa lente de contato. Ela enxerga bem com ou sem, não é o meu caso, né? Mas, queridos, eu trouxe um tema para pensarmos juntos nessa noite e confesso que eu não sabia o que ministraria essa noite. Mas quando entendi o que deveria compartilhar com a igreja, vi que tinha tudo a ver com alguns fatos, e eu espero ser auxiliado pelo Espírito de Deus a falar aos corações, ao seu coração que está aqui presente, ao seu coração que está conosco agora em tempo real, e ao seu coração que em algum momento essa pregação vai chegar até você. O tema que eu trouxe para pensarmos juntos nessa noite é esse aqui: o sofrimento por Cristo é privilégio glorioso. Eu vou repetir: o sofrimento por Cristo é privilégio glorioso. Quem concorda com isso aqui? Mas eu vou dar uma pausa antes de adentrar no texto, para compartilhar algo com vocês. No dia 15 desse mês, no dia 16 desse mês, às meia-noite, 0h40, 0h50, eu cheguei na terça-feira, dia 15, às 14h30, e minha esposa veio em um outro voo, e ela chegou aqui, ela embarcou às 22h20, de lá de Guarulhos, São Paulo, e pousou aqui por volta de 00h40, 00h50, e aí nós combinamos de quando a aeronave pousasse na pista, ela mandasse uma mensagem me informando para eu ir buscá-la. E aí eu me preparei, tudo, fiz minha devocional e tal, e fui cochilar um pouquinho. E coloquei o relógio para despertar, o celular para despertar, às 0h20. 0h20 o celular despertou. E aí esperei mais 10 minutos, mandei uma mensagem para ela. Ela respondeu: a aeronave já pousou. Aí eu perguntei: você despachou bagagem? Ela disse: não. Aí eu saí de casa às 0h35, 0h40.
Irmãos, eu estava em um momento tão bom que eu saí orando. Sabe aquele dia que você, sabe? E eu fui orando, e eu tenho um hábito de orar versículos da palavra de Deus. E eu fui orando, aí saí, eu moro em Buraquinho, fiz o retorno ali, peguei em direção ao aeroporto. Quando eu estava ali nas imediações daquela estação de ônibus, sentido aeroporto, eu me lembro que eu orei um versículo do Salmo 119, versículo 33, 133, que diz: ó Senhor, o salmista diz, ordena os meus passos na tua palavra, e não permita que pecado algum tenha domínio sobre mim. Quando eu acabei de falar isso, eu estava emocionado e tal, e sabe aquele momento que você sente a presença do Senhor, onde você está? E eu estava sentindo a presença do Senhor, a manifestação, eu vou colocar assim, da presença do Senhor dentro do veículo. De repente um carro me corta e breca na minha frente. Eu disse, meu Deus, eu acho que o rapaz ou está bêbado ou pegou no sono. Aí eu tive que brecar de vez para não entrar no fundo dele. Quando eu saí pela direita, saem 3 elementos fortemente armados, com pistola e submetralhadora, e olha para mim e diz, perdeu. E eu, estático, eu não fiquei nervoso, destravei o carro, o cara abriu a porta do carro, tirou meu cinto, apertou aquele botãozinho para sair o cinto de segurança. Eu fui pegar o celular, no impulso, eu disse, não, eu já vou sair. Quando eu toquei no celular, ele me deu um soco, ou foi um tapa, bem aqui, queridos. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu falei, calma rapaz. Ele me puxou abruptamente do carro, e disse, me dê tudo. Eu falei, está tudo aí no carro, não tem nada comigo mais. Aí eles entraram no carro correndo. Eu disse, meu Deus, quando eu botei a mão aqui, falei, meu Deus, o carro que me interceptou, que foi um Sandero branco, parou lá na frente, e o cidadão desceu com a arma assim em punho. Nessa hora eu disse, ele veio me matar. Nessa hora eu só pensei isso, ele veio me matar. Quando ele chegou assim, com a arma assim, ele falou, a carteira, a chave, eu falei, rapaz, a chave está no quadro. Aí fiz assim, eu não tenho nada aqui, a chave está no quadro. Aí ele, eu falei, está no quadro. Aí ele voltou correndo, entrou no Sandero, e o motorista estava dirigindo o Sandero, evadiu do local. O indivíduo que entrou no meu carro já tinha evadido. E aí, nessa hora, começou a passar carros. Isso ocorreu, não tem aquela estação de ônibus? Quando você vai, sentido aeroporto, não tem uma estação de ônibus de transbordo? Quem se lembra aqui onde eu estou falando? Foi exatamente ali. Aí eu colei, tem um guarda-reio que é de concreto, né, que fica por onde o metrô passa. Eu colei ali, que começou a passar carros, veículos. Aí eu olhei, não tinha mais veículo algum, eu atravessei, passei por um canteiro, tinha uns matos assim, e fui parar em frente àquela ladeira do Alto de Tinga. E aí passou uma moto, um rapaz do iFood, né, entregador. Aí ele disse, foi o quê? Eu disse, rapaz, eu acabei de ser assaltado ali. Você pode ligar para minha esposa, que ela está no aeroporto, rapaz, ela deve estar preocupada porque eu não cheguei e tudo, ela deve estar ligando, e levaram o celular, levaram tudo. Eu vou ali fazer a entrega e volto, mas vá ali na estação de transbordo, chame o segurança, peça socorro e peça para ele ligar para a sua esposa. Aí assim eu fui, comecei a bater palmas, não saiu ninguém. Do nada não, veio um taxista. Aí eu olhei para ele e fiz assim, ele... é o que? Eu disse, rapaz, eu acabei de ser assaltado, levaram tudo e minha esposa está no aeroporto, ela deve estar preocupada, rapaz, eu pago a corrida, só me permita entrar no seu carro, a gente apanha a minha esposa e você me leva em casa, eu moro em Buraquinho. Ele, olhando assim, entra aí. Quando eu entrei, ele, e foi isso mesmo, rapaz? Eu falei, foi. Ele, irmão, estava na testa dele, me perguntava, você está calmo demais. Ele, e que horas foi isso? Eu falei, foi agora, tem uns 5 minutos. Quando ele fez o retorno, ele, e foi agora? Eu falei, foi agora, rapaz, me assaltaram e tudo. Ele, e foi assim mesmo? Eu falei, rapaz, foi. Ele, e sua esposa está no aeroporto? Eu disse, tá. E como é ela? Eu falei, ela, você vai ver, nós vamos buscá-la nesse instante. Aí quando chegamos lá no desembarque, ele, e cadê ela? Como se ele conhecesse, né? Aí eu disse, ali ela, ó. Eu avistei cena, eu falei, ali. Aí quando Sandra me vê, Sandra, o que foi? Eu disse, não, meu amor, vamos entrar aqui rapidinho. Levaram um carro.
Ela como? Eu falei, levaram o carro, meu amor. Em casa eu te explico. E aí chegou em Buraquinho, pagamos a corrida, eu entrei em casa, subi para o meu quarto, dobrei os joelhos e agradeci a Deus. Sabe por que eu agradeci a Deus? Porque em momento algum eu murmurei. Irmãos, eu me senti o cara que eu disse, Senhor, eu estou amadurecendo, porque eu estava orando. Diga para quem está do seu lado, ele estava orando. Eu estava orando. E eu fui assaltado, tomei uma broca. Irmãos, eu não dormi a noite, que a orelha estava assim, ó, vum, latejando, queridos. Irmãos, eu não sei se foi, ele bateu assim, ó, doía um pouco isso aqui, o osso aqui, mas a orelha foi que, vum. Eu tomei um analgésico, não teve jeito para passar, só veio melhorar a dor pela manhã. Há uma teologia nefasta e abominável que se tem pregado, que diz o seguinte: pare de sofrer. Há uma outra teologia nefasta e abominável, que é a teologia de Elifaz. Elifaz foi um dos 3 amigos de Jó, que diz assim, se você está sofrendo é porque está em pecado. Irmãos, eu estava orando. Eu não estava em pecado. Eu estava orando. Coisas ruins também acontecem com os filhos e filhas de Deus. Coisas ruins também acontecem com aqueles que estão em Cristo. Dentre as muitas coisas que o Senhor falou comigo diretamente e através de pessoas, o maior, talvez o que foi mais importante eu ter ouvido foi uma coisa: a vida do filho e da filha de Deus está nas mãos dele. Pastor, e se Deus tivesse permitido que eles dessem um tiro em você? Quando eu fui fazer o boletim de ocorrência, o escrivão disse: seu Domingos, se um dedo nervoso daquele ali ia irmãos, o da submetralhadora, ele estava na minha, ele estava aqui assim, ó. Se dispara ali, seria aqui, aqui, aqui ou aqui. Em um dos 4 pontos poderia ser fatal. Mas o que é que eu pensei? Se tivesse acontecido, Deus continuaria sendo Deus do mesmo jeito. Mas ficou claro para mim que não aconteceu porque não era a minha hora, a minha senha não foi chamada naquele dia, a minha senha não foi chamada, e Deus ainda tem propósitos para mim nesse mundo. E a partir dali eu fiz uma oração a Deus, eu disse: Senhor, uma vez que o Senhor não permitiu que a minha vida fosse ceifada, eu não quero viver se não for para a Tua glória a partir de agora. Eu disse: Senhor, eu quero viver agora mais ainda para a Tua glória. Agora mais ainda eu quero viver para a Tua glória e para o Teu louvor. E muitas vezes, irmãos, viver para a glória de Deus é lidar com o sofrimento. Diga para quem está do seu lado: às vezes, viver para a glória de Deus é ter que lidar com o sofrimento, com as perdas. Levaram o meu carro, está no seguro, pastor? Está. Mas levaram o meu celular, eu tinha um iPhone. Levaram o meu óculos de grau, eu estou com dificuldade de ler agora. Eu estava ali tentando ler, fazendo assim. Depois dos 50, querido, você já sabe, não é? Levaram meus óculos de sol, eu tinha 2 óculos de sol. Levaram minha carteira, com valor na carteira, minha habilitação. Imagine o preju. Mas não levaram o que de mais precioso eu tenho: a minha vida, porque ela pertence ao Senhor. Diga para quem está do seu lado: a sua vida, a minha vida, a nossa vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. Um irmão muito sábio me perguntou hoje: pastor, o que foi que você sentiu? O senhor estava orando, o senhor sentiu o quê? Eu disse:
misto de alegria. Acho que aí eu tentei explicar, porque eu não consegui explicar ele, mas por quê? Eu falei, porque assim, por não ter murmurado, eu disse, poxa, eu amadureci um pouco, e por não ter murmurado, eu me alegrei, porque eu poderia dizer, poxa Deus, eu estava orando e o Senhor deixou acontecer, e daí, gente? Irmãos, eu estou muito alegre comigo, eu tenho alguma foca batendo palma para mim, porque eu não murmurei. O apóstolo Paulo fala na carta aos Tessalonicenses, em tudo dai graças. Ele não diz agradecer por tudo, ele falou em tudo. Tem uma ligeira diferença, a linha divisória é tênue, mas existe. Eu disse, Senhor, apesar do tapa ou do soco que eu tomei, perdi do meu celular, estou sem celular, perdi os meus contatos, apesar de terem levado meu óculos, eu estou sem óculos, estou com dificuldade de ler, mas apesar disso eu te agradeço, porque eu pude ver o grande livramento do Senhor, e aprender com isto, que quando não chegou a hora do teu filho e da tua filha, o Senhor não permite que nada lhe ocorra, ou seja, não chegou a minha hora. Fazer uma brincadeira com fundo de verdade. Se há alguém na IBEC que não bate muito com o pastor Domingos, você vai ter que me aturar. Você vai ter que me aturar mais um pouco. Se há, não sei se há, mas se há alguém que não bate muito, que não gosta muito do pastor Domingos, e que gosta mais do pastor Alimatel, da pastora Efigênia, você vai ter que me aturar mais um pouco. Vá reclamar com o Senhor. A 26ª é na Avenida Tiradentes. Vá dar uma queixa lá. Deus é bom. Nunca duvidem de uma coisa. Salmo 34, verso 7. Põe aqui, filho, para mim, para eu entrar na pregação agora, porque eu já me empolguei na introdução. Pastor Alimatel que gosta das minhas empolgações na introdução. Olha o que diz o Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor, o quê? E o que? O anjo do Senhor estava acampado ao meu lado naquele dia, e me libertou das mãos daqueles homens sanguinolentos. O anjo do Senhor está acampado ao seu redor. Você crê nisso? Ele está acampado ao seu redor. Ele está acampado. Amém? Graças a Deus. O sofrimento por Cristo é privilégio glorioso. Vamos ficar em pé e abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4, versículos de 12 a 19. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa eu dizer, se alguém tentou falar comigo pelo celular, mandou alguma mensagem de WhatsApp, ou ligou, ou SMS, foi por isso que eu não te respondi, que desde a quarta-feira, 00:50, eu estou sem celular. Eu estarei indo na operadora amanhã, resgatar o meu chip, e depois ver como é que eu faço com o celular. Eu vou ler daqui, viu? Põe o texto, por favor, filho, que da minha Bíblia não dá para ler, não. Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por meio desse nome. Amém? Não sofra por ser ladrão, homicida, ou como alguém que se mete onde não deve se meter, pois
chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E, se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio, o pecador? Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida a seu fiel Criador e seguir fazendo o quê? Aleluia. Curva a sua cabeça um instante. Obrigado, Senhor. Ó Deus, eu te peço que o Teu Espírito Santo nos ajude na compreensão da Tua palavra, não somente de forma intelectual, mas de maneira salvadora, libertadora. Ó Deus, que a compreensão da Tua palavra nessa noite, com o auxílio do Teu Santo Espírito, venha libertar-nos de crenças erradas, de entendimento errado da Tua palavra, e com isso, ó Deus, levar-nos a uma fé bíblica, uma fé respaldada pela Tua palavra, e independentemente do que estejamos passando, com alegria, demos glórias a Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Meu filho, coloque aí no versículo 17, por favor. Acho que é o 17. 16. 15. Mas nenhum de vós sofra por matar alguém, por roubar, por praticar o mal, ou como quem se intromete onde não deve se intrometer. Nós cristãos não devemos sofrer por isso. Esse é um dos textos que também combate essa teologia nefasta e abominável que diz que o crente fiel não sofre. Sofre. Mas o crente que é fiel, em meio ao sofrimento, ele não blasfema, ele não murmura, ele glorifica a Deus. E ele confunde os outros. Tem pessoas que estão procurando a igreja para pararem de sofrer. A igreja não é o lugar para você parar de sofrer. A igreja não é o lugar que você deve procurar se você quer parar de sofrer. Não há um lugar na face da terra que ao adentrar você vai parar de sofrer. Até porque a questão maior não é o sofrimento, é quem está com você no sofrimento. Não é o sofrimento o problema. O nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, entendamos isso, Ele sofreu. Se você ao pregar o Evangelho para alguém, você diz para essa pessoa, venha para a igreja que você vai parar de sofrer, esse Evangelho é seu. E se você ouviu de alguém, de um cristão, de alguém que se diz crente, venha para a igreja que você vai parar de sofrer, ele está mentindo, ele está faltando com a verdade. Jesus Cristo nunca nos prometeu que, ao aceitarmos, ao decidirmos viver com Ele e para Ele, nós não sofreríamos mais. Pelo contrário, no Evangelho de João, capítulo 16, ele disse, no mundo tereis aflições. Põe aí, por favor, filho, João 16, 33, ele disse, no mundo tereis aflições, mas e ele disse ainda, e vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Sabe qual é a segurança que um crente fiel, uma crente fiel deve ter de que vai vencer? É que Jesus venceu. Ele venceu. E Jesus está dizendo, eu venci o mundo. Tem pessoas na igreja que envergonham o nome do Senhor quando passam por um sofrimento. Envergonham.
Mas graças a Deus pela palavra que Ele nos deixou. Pedro disse que ninguém sofra por praticar o mal. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 1:29, põe aí, filho. Filipenses 1:29. Porquanto, por amor de Cristo, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de quê? Também de quê? Também de quê? Sofrer. Ah, pastor, mas eu já venho no mundo sofrendo. Deixa eu te falar uma coisa. Muitos sofrimentos nós enfrentamos depois de Cristo, e não causado pelo descrente, muitas vezes por outros crentes. Eu sofri muito como descrente, mas eu também sofri depois de crente, sofrimentos causados por irmãos e irmãs, e sofri depois do ministério pastoral, por ovelhas que eu amei, que eu dediquei a minha vida, mas me decepcionaram, me caluniaram, agiram de forma injuriosa e injustamente comigo, e isso me trouxe muito sofrimento. Mas aqui o que é que o texto diz? Vos foi concedida a graça. A ideia aqui é, vos foi concedido o privilégio, a honra de não somente crer, mas também de quê? Tem crente que diz assim, eu não aceito sofrer isso. Você não aceita? Quem é você? Quem é você? Você pode me dizer quem é você? Que tipo de evangelho você está lendo? Tem pessoas que falam, eu vou sair da igreja porque o pastor está me fazendo sofrer, porque a irmã me fazia sofrer. Você nunca se converteu, você nunca conheceu a Cristo. Se você pensa isso, ou pensou isso um dia, porque ou o pastor, ou algum irmão lhe causou algum sofrimento, você não nasceu de novo ainda. Não, você não nasceu de novo ainda. Quem lhe disse que a igreja, que a comunidade, igreja, a congregação dos santos, é lugar de ausência de sofrimento? Não esqueçamos que a congregação dos santos, igreja, antes de ser um lugar de santos, antes de ser um ajuntamento de santos, é um ajuntamento de pecadores. Você entendeu o que eu disse? Antes de ser um ajuntamento de santos, é um ajuntamento de pecadores. Agora eu garanto uma coisa a você, mesmo com os sofrimentos que nós enfrentamos na igreja, não há um lugar mais seguro do que a igreja, por uma razão simples: Jesus Cristo só pode ser visto, conhecido através da igreja. Você entendeu o que eu disse? Jesus Cristo só pode ser visto e conhecido através da igreja, porque Ele é cabeça apenas da igreja. Jesus não é cabeça dos gentios, Jesus não é cabeça do judaísmo, Ele é cabeça apenas somente a igreja é corpo de Cristo. O mundo gentílico não é corpo de Cristo, o judaísmo não é corpo de Cristo, somente a igreja é corpo de Cristo. Então a igreja tem um privilégio. A igreja é o único povo cuja cabeça está com ela. Jesus está na igreja. Ah, pastor, mas o senhor falou uma vez sobre algumas aparições que estão ocorrendo em acampamentos de refugiados de muçulmanos. Ali é outra coisa. Aparições. Jesus, quando disse assim, eis que estarei convosco todos os dias até os últimos, Ele estava se referindo a quem? Aos seus discípulos. E o que é a igreja, na verdade? Uma comunidade de discípulos e discípulas. É com os discípulos e discípulas que Jesus estará até o final dos tempos. Então, queridos, quando Paulo diz, por amor de Cristo vos foi concedida a graça de não somente crer, mas também de sofrer, da onde tiramos essa ideia que quando recebemos a Cristo, paramos de sofrer? Da onde tiramos essa ideia?
De onde tiramos? Aí eu peço que você reflita comigo um momento. Maria engravidou de Jesus. Maria foi injuriada. Maria ficou mal falada porque engravidou sem ter relações sexuais com o marido. Alguns historiadores ainda afirmam que se falava na região que Maria tinha sido estuprada por um soldado romano. Jesus Cristo nasce, é chamado pelos parentes e a vizinhança de bastardo. Com 2 anos, José tem que fugir. Herodes queria matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Eu quero que você me apresente em algum momento quando foi que Jesus teve paz na jornada de apenas 33 anos, 6 meses e alguns dias. Me mostre na Bíblia em que momento você vai identificar paz na curta trajetória de Jesus de apenas 33 anos, 6 meses e alguns dias. Antes de completar 18 anos, o seu pai morre. Eu quero que você me ajude a entender, a enxergar na Bíblia uma situação de paz, um momento de paz de Jesus, repito, ao longo da sua curta jornada aqui na terra, de apenas 33 anos, 6 meses e alguns dias. Mas eu peço que você vá para o texto de Isaías 53, põe aí meu filho, Isaías 53, eu acho que é o 10, põe aí por favor. Contudo, foi do propósito de Yahvé, propósito de Deus, torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. Está se referindo a quem aí? E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Veja bem, foi do propósito de Deus. Tem pessoas tem crentes que dizem assim: não, eu não acredito que Deus quer que eu passe por tal sofrimento. É sério? Qual é a Bíblia que você está lendo? Hoje em dia as pessoas afluem para a igreja porque querem livrar-se do sofrimento. Olha só, em Cristo você vai ser livre do sofrimento eterno, mas do temporal você ainda vai lidar com ele. Ainda vai lidar. Você ainda vai lidar com ele. Quem está entendendo aqui o que eu estou falando? Você vai lidar com ele. Mas de que forma, põe o texto novamente, filho, de que forma você deve olhar o sofrimento por Cristo? Como o quê? Como um privilégio glorioso. Põe novamente, filho, em 1 Pedro 4, 15. Nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. 16. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. É engraçado que tem uma teologia aí que é engraçada, que o slogan já virou um clichê. Eu sou cabeça e não cauda. Irmãos, a igreja ela não é uma anomalia. Tem cobra de 2 cabeças, não tem? A igreja só tem uma cabeça, que é Jesus. Então, se o crente é cabeça, quem entendeu aqui o que eu disse? Crente não é cabeça, a igreja não é cabeça. A igreja é corpo, não é cabeça. A cabeça da igreja é Jesus Cristo. Pastor, mas é vergonhoso sofrer por amor a Jesus. Você tem noção do que Jesus sofreu por amor a você? Quem já assistiu aqui a algum filme de Jesus? Na hora da crucificação ele estava com um pano, não foi? Você sabe que aquilo ali foi por causa da censura, né? O nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado nu. Ele foi crucificado nu. Além de morrer uma morte escandalosa, ele foi crucificado nu. Há um consenso entre a maioria dos estudiosos conceituados e crentes em Jesus Cristo,
de que a crucificação, ele foi crucificado nu. Lembra quando ele pediu água e fizeram o quê? Embebeceram uma esponja, não foi? Com vinagre, não foi? Irmãos, aquele líquido, na época, naquela região, teve o advento do banheiro público. E no banheiro público era tipo um negócio assim, parecendo uma régua, e que tinha os buraquinhos assim. E aí os homens sentavam ali, faziam as suas necessidades, e na frente assim tinha 2 recipientes, um de água e um de vinagre com fel. O cidadão fazia a sua limpeza, pegava a esponja suja da limpeza que ele fez, punha dentro do recipiente com vinagre e fel e balançava. Quando saía, eles punham dentro da vasilha com água. Os estudiosos mais conceituados afirmam que Roma queria, a coisa foi tão escandalosa para humilhá-lo, que aquele recipiente com vinagre e fel fora trazido do banheiro público. Era obrigatório jogar fora todo final de tarde, mas alguém, querendo humilhá-lo, trouxe e colocou aos pés da cruz, para quando os 3 que estavam sendo crucificados pedissem água, eles pusessem. Olha que grau chegou a humilhação que o nosso Senhor Jesus passou. Se não bastasse isso, transeuntes passavam e diziam: tu não disse que reconstruiria o templo, e que é o Salvador? Desce daí, salva-te a ti mesmo e aos outros. E Jesus ali, ouvindo aquilo, permaneceu pregado na cruz. E muitos crentes se envergonham quando têm a oportunidade de sofrer por Cristo. Quando Jesus ressuscitou ao 3º dia, ele disse aos discípulos: é-me dado todo o poder e autoridade, nos céus e na terra. Ele não disse isso antes da crucificação, ele só disse depois que ele passou pela cruz. O exemplo de Jesus nos ensina tanto, sabe como? Quem aqui gostaria de ter poder de Deus na sua vida? Quem gostaria de ser cheio do poder de Deus? Quem gostaria de ser cheio e ora pedindo para ser cheio do poder de Deus? Aprenda uma coisa: o crente obtém poder de Deus na cruz do Calvário, quando ele vai para a cruz. E um homem chamado Paulo aprendeu isso, entendeu isso de tal maneira que disse: já estou crucificado com Cristo, portanto já não mais vivo. E porque ele aprendeu isso, olha que aprendizado maravilhoso ele teve. Põe aí, por favor, filho, Filipenses 4, versículo 11, versículo 10 primeiro. Olha o que ele aprendeu. Diga assim para quem está do seu lado: esse é o aprendizado que a cruz nos dá. Esse é o aprendizado da cruz. Agora, olha o que o apóstolo Paulo aprendeu na cruz. Ele diz no versículo 10: alegro-me grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado vosso cuidado para comigo, sobre o qual na verdade estáveis atentos, mas vos faltava a ocasião apropriada. Acho que é o 11. É o 11 e o 12. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto o quê? Aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer. Na minha versão tem: aprendi a estar contente. O contentamento é uma bênção que muitos crentes não têm. Olha o que ele diz: aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Eu faço uma pergunta a você, você que afirma já ter recebido a Cristo: você está contente com a vida que você tem?
Você está contente com a esposa que você tem? Com o marido que você tem? Com os filhos que você tem? Com o trabalho que você tem? Você está contente com a igreja que você congrega? Você está contente com o salário que você recebe? Você está? Você está contente por estar em Cristo? Ou você é daquele que diz, não pastor, eu recebi a Cristo, é uma maravilha estar em Cristo, mas porém, contudo, todavia, mas me falta isso, mas se fosse assim, você está contente? Olha o que ele disse, aprendi a viver contentemente, satisfeito, sob toda e qualquer, não ficou aí não, olha o que ele diz no versículo 12, sei bem o que é passar necessidade. Meu irmão, você sabe o que é, você sabe passar necessidade? Não é passar necessidade, é saber passar necessidade, é diferente. Ele disse que aprendeu, ele disse que sabia e aprendeu, e por isso sabia bem o que é passar necessidade. Quando se aprende, quando se sabe passar necessidade, não se murmura, não se desonra a Deus, não se murmura contra Deus, não se blasfema. Quem não sabe passar necessidade, murmura, blasfema. Mas Paulo disse que sabia bem passar necessidade. Aí você pode dizer, pastor, a parte mais fácil, aí é fácil, sei o que é andar com fartura. Irmão, você acha que é todo mundo que sabe ter fartura? Tu quer conhecer o crente? Deixa ele ter dinheiro. Entendamos uma coisa, o dinheiro não muda ninguém, só revela quem essa pessoa é. Irmãos, penso eu, coloco como uma percepção, que os crentes envergonham mais ao Senhor Jesus na prosperidade do que na necessidade. Porque você quer ver crente arrogante, é quando ele está por cima. Agora, eu desconfio do nascimento genuíno desta pessoa. Porque uma pessoa que nasceu genuinamente, ela não se classifica rica pelo quanto ela tem, pelo quanto ela agrega, pelo quanto ela conquista. Ela se classifica rica pelo fato dela necessitar cada vez menos de alguma coisa. Quem entendeu aqui a diferença? Ela se classifica, ela é próspera, não é porque ela pode comprar tudo o que ela quer, mas ela é de fato próspera, porque ela necessita cada vez menos do que o dinheiro pode comprar. Eu quero que você me mostre na Bíblia, aonde tem isso. Hoje os jovens na igreja, como é que eles fazem? Eles oram ao Senhor, fazem um planejamento de vida. Senhor, eu quero a minha carreira, eu quero iniciar a faculdade aos 18 anos, concluir lá aos 23, ser empregado numa boa empresa ou num bom hospital, como médico, como enfermeiro, ter o meu consultório, se for dentista, aos 30, comprar minha casa mega, aos 32, meu carro maravilhoso. Eu quero que você me mostre na Bíblia que a motivação para prosperar financeiramente e progredir está respaldado nisso que eu acabei de falar. O apóstolo Paulo fala para aquele, ele diz assim: tu que roubava, trabalhe, para que tendo, distribua entre os necessitados. Sabe qual deve ser a motivação da igreja, do crente, da crente, para progredir na vida? Para compartilhar com quem não tem. Não é para tu comprar tua casa, tua mega casa, teu carro do ano, não é. Isso tem coerência para ti. Aí você entende porque muitas pessoas vêm para a igreja querendo enricar. Inclusive tem uns testemunhos, irmãos, que eu fico confuso. Irmãos, eu amo matemática, mas amo assim, né? Como leigo, como amador, não como profissional, como Edmilson. Mas eu já vejo uns testemunhos. Uma vez eu vi um testemunho de um cidadão que ele chegou dizendo assim, ele deu uma entrevista, né? Lá ele, quando chegou na igreja tal, ele devia 2 milhões.
Em 45 dias conseguiu pagar tudo. Eu fiz as contas e falei: irmão, nem cocaína dá isso. Irmão, nem drogas dá isso, irmãos. Nem drogas dá um lucro desse. Eu disse: o que esse cara está vendendo? Será que é areia da lua? Pó da lua? Porque se o pó da lua pode ser cheirado, irmãos, a lombra deve ser um negócio maravilhoso. Meu irmão, como é que... E muitos entram nessa. Pelo amor de Deus, irmãos. Ele diz: sei bem o que é passar necessidade, eu sei o que é andar com fartura. Há muitos crentes que desonram o Senhor Jesus Cristo quando estão com fartura. Não é todo mundo que sabe ter fartura. Não é todo mundo que sabe passar necessidade. Não é. Mas o apóstolo Paulo aprendeu. Quem está entendendo aqui o que eu estou dizendo? Ele aprendeu. E ele segue dizendo: aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação. O mistério de viver feliz. Você já aprendeu esse mistério? De viver feliz? Em todo lugar, em qualquer situação? Já? Pois é. Esse aprendizado está disponível para mim e para você. A viver, não é estar, é viver feliz. Isso quer dizer que você tem que ser lesbão? Não, não é isso. Não é ser lesbão. É você lembrar do que ele fala em Romanos capítulo 8. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Você dá graças a Deus? Você crê que tudo que ocorre na sua vida, se você é fiel a Ele, é para o seu bem? Ou você entende que só é para o seu bem se você tiver um entendimento imediato? Se você não entendeu imediatamente, então é anátema, é maldito? Reflita sobre isso. E ele segue dizendo: esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando o quê? Agora vem o versículo 13, olha o que ele diz: tudo posso. Tem crente dizendo tudo posso, sem viver o versículo 11 e o 12. Paulo disse tudo posso porque ele tinha aprendido. Paulo disse tudo posso porque ele aprendeu, põe o tema, filho, novamente, porque ele aprendeu que o sofrimento por Cristo é um privilégio glorioso. E eu quero finalizar, eu quero até dar uma dica a vocês, irmãos. Toda vez que o pastor estiver pregando e disser, finalizando, irmãos, espere uns 15 minutos. Toda vez que ele disser, para finalizar, espere mais uns 15 minutos, viu? O pastor tem uma dificuldade de cumprir isso, irmãos. Quando ele fala finalizando, pastor Alimatel, e não tem não, agora eu e o pastor Efigênia temos dificuldades. Pastor Zósio não tem não, né, pastor Raimunda? Tem, né? Você tem, né, pastor? É uma dificuldade terrível, né? Mas, queridos, finalizando, qual é o teu sofrimento? Você está sofrendo algo agora? Eu não sei a quem esta palavra vai chegar, mas eu sei que ela vai chegar a muitas pessoas. Deixa eu te dizer isso. Se você quer um lugar para parar de sofrer, esse lugar não existe aqui na terra. Não existe. Outra coisa, não é o sofrimento temporal que é o pior, o sofrimento momentâneo, é o eterno. Jesus pode te livrar de alguns sofrimentos terrenos e pode te livrar do sofrimento e da tormenta eterna. É no sofrimento e na tormenta eterna que tu tem que se preocupar. E só Jesus pode te livrar desse sofrimento e dessa tormenta eterna. Então, se alguém te pregou o evangelho dizendo que vá para a igreja que você vai parar de sofrer, essa pessoa está faltando com a verdade. Se ela disse para você que
que se você aceitar Jesus, você vai parar de sofrer, ela está mentindo, ela está faltando com a verdade. Você ainda vai sofrer, mas eu te garanto uma coisa: o sofrimento com Jesus é outra coisa. Sem Ele é muito pior, com Ele é menos pior. E o meio, muitas vezes, de nós glorificarmos ao Senhor é através do sofrimento. Jesus sofreu, meu irmão, minha irmã. Jesus padeceu. Eu e você não estamos isentos disso. Agora, eu te asseguro, Ele conhece o teu limite. Ele sabe até onde você pode suportar. E Ele não permitirá um sofrimento maior do que o que você é capaz de suportar. E se esse sofrimento empreender para ti choro e dor, não chorarás sozinho. Ele chorará contigo. Ele prometeu que estaria com os seus todos os dias, até os últimos dias. E Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele é fiel. O sofrimento com Ele é um privilégio glorioso. Seja lá qual for o sofrimento, glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Não se envergonhe por isso. Jesus Cristo sofreu primeiro do que você. Não há ninguém na face da terra, pós-morte de Cristo na cruz, que sofrerá mais do que Ele, nem igual a Ele, quanto mais do que Ele. E uma última coisa: eu e você merecemos, Ele não merecia. Martin Lloyd Jones, um dos pastores e escritores que eu mais leio, que mais gosto no século XX, ele disse o seguinte uma vez, e eu vou dizer isso aqui porque eu concordo com o que ele disse. Ele disse o seguinte: quem vai para o céu, vai para um lugar que não merece ir. Mas quem vai para o inferno, vai para um lugar que merece ir. Todos nós merecemos o inferno, mas Jesus Cristo morreu para que todos aqueles que nele crê não pereçam no inferno, mas com eles vivam a eternidade. Por isso devemos agradecer a Ele pelo que Ele fez por nós. Jesus nos livrou, morreu para que não fôssemos para o inferno, para a tormenta eterna. Portanto, devemos nos arrepender. E não importa qual o sofrimento, agradecê-lo. Porque o nosso maior problema, Ele já resolveu. E bote uma coisa na cabeça, não é, pastor Zósimo? O nosso maior problema é dívidas, é doença, é problemas familiares. O nosso maior problema era a impossibilidade de entrar no céu. E Jesus Cristo na cruz do Calvário resolveu esse problema. Aleluia, Ele resolveu antes de nascermos. Antes de nascermos, Jesus resolveu o nosso maior problema. Por isso, todo e qualquer sofrimento por Ele deve ser visto como um privilégio glorioso para glorificá-lo. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu convido aqui pastor Zósimo para fazer uma oração por nós e impetrar a bênção pastoral, por favor. Pastor, quando vem visitar um colega, irmãos, não pode ficar sentado não. O pastor aproveita, o pastor anfitrião aproveita para pedir a bênção. Eu gostaria de orar por você. Você gostaria que orassem por você? Se você gostaria, fique de pé. Não é obrigatório não. Se você gostaria que o pastor orasse por você, fique em pé.
Filhos, levante a sua mão, por gentileza. O amor de Cristo nos constrange. Senhor, nós estamos felizes nessa noite, porque ouvimos a Tua palavra sendo pregada de uma forma simples, clara, e isso constrangeu os nossos corações, porque estamos assediados, bombardeados, Pai, por palavras e por ensinos que o Senhor palavras que o Senhor não falou, ensinos que o Senhor não ensinou, que tentam, ó Deus, nos desviar da cruz. Todavia, nós te suplicamos nessa noite, Pai, a cada dia usa o teu servo neste altar, usa o teu servo. Pai, traga revelações claras, profundas ao seu coração, para que possa conduzir, ó Deus, o teu rebanho, ó Deus, a cruz, ó Deus, a glorificação, a tua glória. E livra os teus filhos de todo espírito de engano, da maldade, Senhor, para afastá-lo de ti, para que não te conheçam, para que não saibam quem o Senhor é. O Senhor deixa claro na tua palavra que estaríamos passando tribulações, sofrimentos, batalhas. Todavia, o Senhor estaria conosco todos os dias. O Senhor nos ensinaria exatamente nas batalhas, nas lutas, assim como o Senhor passou e venceu. O Senhor nos ensinaria em Ti, ó Deus, a superá-las, a vencê-las, no nome do Senhor e para a glória do Senhor, para que o Senhor se manifeste em nós, ó Deus, e nós o conheçamos, e não somente nós, mas todos aqueles que estão ao nosso redor possam te ver na tua manifestação através das nossas vidas, ó Deus, fazendo coisas assim tremendas, para que todo o inferno caia por terra, para que toda a cilada do diabo sejam desfeitas, ó Deus, e a tua glória seja manifesta em nós. Senhor, não queremos sair da cruz. Aos pés da cruz é o nosso lugar. Por isso, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo traga libertação pela Tua palavra, traga libertação, Senhor, de toda a consciência que foi adquirida, ó Deus, por ensinos malignos e errôneos. Senhor, que o Senhor liberte o Teu Filho nessa noite e traga o Teu Filho, a Tua filha, a Tua palavra, para que possam Te conhecer, ó Deus, profundamente, nas suas crises, dificuldades, lutas, possam saber, ó Deus, e entender que o Senhor é o Deus que nunca desampara os Teus filhos, mas que dá iluminação, direção, instrução e que nos abençoa exatamente nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Pai, por isso nós pedimos que a cada dia, sobre a vida do Teu servo, Senhor Deus, o Senhor traga assim, ó Deus, uma graça dobrada, para que, Senhor, Pai, esse altar possa fazer a diferença nesse tempo. Ó Deus, para a glória do Teu nome e para o louvor do Teu nome. Assim, ó Deus, te suplico e os abençoo, em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos aos céus. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito de Deus permaneça sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, sobre este altar de uma forma especial, sobre a família pastoral de uma forma especial e sobre todo o povo de Deus na terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.